Prezada professora Cláudia Lima Marques, eu sou Marcos Dessone, membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, e por ocasião das comemorações dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, realizadas em homenagem à advogada Ada Pellegrini Grinover, gostaríamos que a senhora destacasse quais foram os avanços e quais são as atualizações necessárias na defesa do consumidor nesses 30 anos do nosso Código. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma nova ordem pública, não é? De origem claramente constitucional. Tem a ver com o dever de proteção do Estado, que deve ser realizado pelo Estado juiz, pelo Estado legislador, pelo Estado executivo, né? Então, os grandes avanços foi a nova teoria contratual, impondo boa-fé, informação, também realização das expectativas legítimas, né? Bona fides ou fides, confiança. Acho que isso melhorou muito o mercado brasileiro. E a segunda grande avanço é a teoria da qualidade, não só na responsabilidade objetiva, né, a qualidade dos produtos, qualidade de segurança, mas qualidade de adequação, como afirma Antônio Hermann Benjamin, mas também essa visão da qualidade no século XXI. Então, a pressão exercida, direito de arrependimento, o combate ao assédio de consumo, mas também o tempo, não é? O desvio produtivo, a teoria do professor Dessaulles, justamente nesse ponto, não é? Assim como a ideia que não se pode planejar um menosprezo ou uma obsolescência do produto. Qualidade hoje também é funcionalidade, não é? Porque os produtos valem mais pelos serviços que eles prestam, ou software, do que pelo hardware que eles têm, não é? Nesses avanços, o avanço processual também é muito importante, não só no processo civil, nas ações coletivas que nós já conhecíamos, mas nesse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que foi criado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, uniram-se todos os PROCONs, as associações de defesa do consumidor, hoje a Comissão Especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, todos juntos para a efetividade do direito do consumidor. Então, ao ter criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ao ter estabelecido prioridades, inclusive facilidades de acesso à justiça, facilidades na inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor fez um grande avanço. E espera-se que esse novo conselho e que a Senacom saiba dialogar com todos os valorosos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, especialmente os 900 PROCONs que aí estão. E unindo os três temas, né, qualidade, respeito contratual ou equidade contratual e sistema nacional, ou procedimentos, né, que levem à eficácia do Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria de mencionar aquele capítulo inicial sobre a qualidade dos produtos, do artigo 8 ao artigo 10, em que está prevista, vamos dizer, um dever absoluto de só colocar no mercado produtos seguros, né? E sempre de informar os desenvolvimentos negativos e os perigos que esses, por exemplo, remédios, etc., né, eles desenvolvem. E ali está previsto o recall, que depois foi estabelecido. Acho que é muito importante destacar o recall, porque ele deve ser voluntário, ele deve ser um cumprimento voluntário dos deveres de cuidado com toda a população brasileira. Ele não é, de forma nenhuma, uma espécie de recibo do erro, porque o erro na sociedade de risco, né, na sociedade de informação, nessa nossa sociedade tão rápida, ele é impossível de não acontecer. O importante é tentar prevenir, evitar o dano aos consumidores, né? E nesse ponto eu passo para a segunda parte da interessante pergunta que me fizeram sobre a atualização. Realmente, dois pontos merecem atualização no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro é oriundo de uma grande vitória e da interpretação constitucional que se fez das relações contratuais entre bancos
e consumidores, não é? Aquela visão de direitos fundamentais que só são contra o Estado, ela evoluiu. Hoje nós temos uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais e mesmo as relações privadas entre, por exemplo, bancos e consumidores, o direito fundamental de proteção ao consumidor, né, deve também brilhar. Então, é muito necessário destacar a vitória da ADIM 2591, a conhecida ADIM dos bancos, que considerou o Código de Defesa do Consumidor aplicável a todos os mercados, ao mercado de produção, ao mercado de distribuição, mas o mercado financeiro que está embaixo e o mercado de consumo, obviamente, né? Então, os fornecedores de serviços financeiros, de créditos securitários, né, os bancos, essas novas fintechs, esse novo Bitcoin, enfim, tudo que for desse mundo financeiro, o Código de Defesa do Consumidor se aplica enquanto regra de conduta. E as regras bancárias, aquelas que eram por lei complementar, né, se aplicam como regras de organização do sistema, mas não há privilégio, por exemplo, que os bancos possam atuar sem boa-fé, que os bancos possam não entregar cópia do contrato, que eles possam não informar os juros e, inclusive, incluir cláusulas abusivas sem que os juízes possam, ex officio, considerá-las, já que é uma nulidade absoluta, abusivas. Então, aqui nós temos o PL 3515, que é sobre o chamado crédito responsável, um standard que a OECD, o Brasil está na OECD, não é? Nessa parte de consumo, que a OECD considera obrigatório, só ver o relatório de junho de 2019, que o Banco Mundial já afirmou desde 2012 que é necessário uma lei, não só para o crédito responsável, para estas práticas, combatendo o assédio contra idosos, contra analfabetos, nos países que ainda existem, né? No Brasil nós temos 30% dos idosos analfabetos, mas também uma saída digna que mantenha o mínimo existencial das pessoas e que preveja uma conciliação em bloco ou algum tipo de plano de pagamento. Isto é o PL 3515 de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que esperamos que nesses 30 anos vá incluir 2 capítulos no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro capítulo sobre a prevenção do superendividamento, como se fosse uma vacina, né? E o segundo capítulo sobre o tratamento. E aqui quero destacar esse design que foi criado pelas magistradas Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, de uma conciliação em bloco entre o consumidor e todos os seus credores, para preservar o mínimo existencial. Inspiradas no modelo francês, não existe também o modelo do Fresh Start norte-americano, e que é mais parecido com uma falência, elas imaginaram um plano de pagamento só baseado na boa-fé. Realmente esse modelo é de muito sucesso, a nossa comissão especial fez uma cartilha sobre a prática desses projetos piloto no Brasil inteiro, e agora nós temos a oportunidade de transformar isso em lei. Então, essa conciliação em bloco, com base na exceção da ruína, né, na boa-fé, vai poder acontecer tanto nos sejusques, nos centros, né, de conciliação, quanto também no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONs, defensorias, etc. E se não der certo, haverá um juiz do superendividamento, um plano compulsório de pagamento, sem qualquer perdão, cuidando, não é, para não haver um moral hazard, mas evoluindo o código. E o outro capítulo que entra, o PL 3514, é sobre o mundo digital, que é o grande desafio do momento, né? Precisaríamos de 9 minutos só para falar sobre isso, porque temos os produtos simbióticos ou inteligentes, né? Temos a servicização, isto é, nós não compramos mais os produtos, mas eles vêm através de cessão de uso, através de serviços.